Há momentos em que a alma grita em silêncio. Sabe aquele peso que não conseguimos explicar? Um cansaço que não é apenas físico, mas que parece corroer por dentro, como se cada passo exigisse uma força que já não temos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Mas saiba, o fato de você estar aqui, ouvindo essas palavras, não é coincidência. Há um chamado divino ecoando dentro de você. Uma convocação sutil, mas irresistível, que vem diretamente do coração de Deus. Deus é o fundamento invisível que sustenta nossa existência, aquele que estava presente antes do primeiro suspiro e que continuará sendo nosso refúgio até o último. Ele é o início e o fim, a base sólida que permanece inabalável quando tudo ao redor parece desmoronar. Se hoje você sente o peso das lutas, das preocupações que se acumulam como tempestades na mente, saiba, existe um convite sagrado sendo feito ao seu coração. Ele não apenas observa suas lágrimas, ele recolhe cada uma delas. Ele não apenas conhece suas dores, ele sente junto com você. Existe um desejo profundo no coração do Pai aliviar o seu fardo, renovar suas forças e restaurar sua esperança. Neste vídeo, quero te conduzir a uma jornada de libertação emocional e espiritual. Vamos falar de um tema que é mais do que necessário nos dias de hoje: a entrega dos fardos nas mãos de Deus. Quantas vezes lutamos sozinhos, tentando resolver tudo com nossas próprias forças? Quantas noites mal dormidas, quantos pensamentos acelerados e quantas lágrimas escondidas? Mas hoje pode ser o início de um novo ciclo. Um ciclo de rendição e descanso. Jesus nos faz um convite pessoal e íntimo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse não é apenas um versículo bonito ou uma promessa distante. É uma resposta real para o momento que você está vivendo agora. Por isso, antes de continuar, já deixe seu like e permaneça comigo até o final. Porque há algo nesta mensagem que Deus preparou exatamente para você. Sua vida pode ser profundamente transformada a partir de hoje. Quando Jesus pronunciou aquelas palavras em Mateus 11:28, ele não estava apenas falando com um grupo específico. Ele estava falando com todos nós. Com cada coração cansado, com cada mente inquieta, com cada alma ferida. Era como se ele estendesse as mãos para você neste exato momento, dizendo: eu vejo o teu sofrimento, e quero aliviar teu peso. Mas a verdade é que muitas vezes, mesmo ouvindo esse chamado, resistimos. Carregamos o fardo por orgulho, por medo, por falta de confiança. Nos acostumamos com a dor, com o peso, com a ansiedade. Como se fosse normal viver assim. Mas não é. Deus não te criou para viver uma vida de opressão emocional e espiritual. Ele te criou para viver em liberdade. Quantas vezes você já sentiu vontade de simplesmente parar? De largar tudo? De fugir da pressão que a vida impõe? Eu entendo. E mais do que isso, Deus entende. O convite dele é um convite à rendição, mas não uma rendição que te faz perder. É uma entrega que te faz ganhar. Ganhar alívio, esperança e uma nova perspectiva de vida. Essa decisão de entregar os fardos nas mãos do Senhor não significa que as lutas desaparecerão magicamente. Significa que você terá com quem compartilhá-las. Significa que o peso que antes parecia insuportável se tornará leve, porque você não estará mais carregando sozinho. 1 Pedro 5:7 nos lembra: com ternura lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa promessa é um bálsamo para o coração aflito. Imagine Deus olhando para você agora, vendo tudo o que você tem suportado, e dizendo: deixa comigo. Então, antes de continuar, respire fundo. Sinta esse convite ecoando no seu interior. Porque nas próximas palavras, vamos juntos dar um passo real em direção à libertação que Deus deseja para você. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo que já tentou de tudo. Terapias, conselhos de amigos, momentos de distração, mas no final do dia, aquele vazio continua lá. Aquele aperto no peito, aquela inquietação que não cessa. Isso não significa que você seja fraco ou incapaz. Isso só mostra que chegou a hora de buscar um tipo de descanso que só Deus pode oferecer.
A entrega dos nossos fardos, antes de tudo, um ato de coragem. Sim, coragem. Porque é preciso força para reconhecer que sozinhos não damos conta. Muitas vezes, a cultura ao nosso redor nos ensina a sermos autossuficientes, a não demonstrar fragilidade. Mas com Deus, é diferente. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele te convida a ser verdadeiro, a abrir o coração e dizer: Pai, eu não consigo mais. A partir desse momento de sinceridade, algo começa a mudar. Não necessariamente as circunstâncias externas, mas o que muda primeiro é dentro de você. Uma paz que o mundo não pode explicar começa a brotar no meio do caos. Jesus nos prometeu em João 14:27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Perceba a diferença: a paz de Jesus não é passageira, não depende das condições externas. Ela vem diretamente do céu, como um presente ao coração que se rende. Talvez hoje você precise ouvir isso: você não precisa carregar esse fardo sozinho por mais um dia sequer. Deus já está estendendo as mãos para você, esperando que você simplesmente diga: Senhor, eu entrego tudo. Então, vamos juntos nessa jornada de alívio e renovação. Permaneça comigo, porque nas próximas partes vamos aprofundar ainda mais essa verdade transformadora. Quantas vezes você já pensou que só teria paz quando tudo se resolvesse? Quando as dívidas fossem pagas, quando aquela dor emocional passasse, quando a resposta tão esperada chegasse? É natural pensar assim. Mas a paz que Deus oferece é completamente diferente. Ela não vem depois da tempestade, ela chega bem no meio dela. A palavra de Deus nos revela que a paz dele excede todo entendimento humano. Isso significa que mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, mesmo quando o futuro parece incerto, mesmo quando o medo tenta dominar, essa paz permanece. É uma segurança interior que só quem já experimentou consegue descrever. E sabe por quê? Porque essa paz não é construída sobre as circunstâncias. Ela é construída sobre uma relação de confiança com o Pai. Quando você decide entregar os fardos, você está dizendo para Deus: eu confio em Ti mais do que nas minhas emoções, mais do que nas notícias, mais do que nos meus próprios planos. É nesse nível de entrega que você começa a sentir a leveza que só o Espírito Santo pode trazer. Cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada desabafo silencioso, tudo isso está sendo visto por Deus. E Ele está pronto para transformar sua dor em um testemunho de superação. Por isso, não espere tudo se resolver para descansar. Descansar em Deus é uma escolha diária. Uma decisão de fé que você pode tomar agora, neste exato momento. Simplesmente feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, eu entrego tudo a Ti. E continue comigo, porque nas próximas partes vamos entender como transformar essa entrega em um estilo de vida, e não apenas em um ato isolado. Muitas pessoas confundem a entrega com fraqueza. Pensam que confiar em Deus é uma forma de desistir da luta. Mas na verdade, é o contrário. A entrega é o primeiro passo para a verdadeira vitória. Quando você reconhece suas limitações e convida Deus a agir, é como se uma nova força surgisse dentro de você. Deus não quer te ver prostrado, derrotado, sem forças. O desejo do coração dele é te levantar, te renovar e te conduzir a um lugar de descanso e restauração. Em momentos de desespero, a nossa tendência natural é tentar controlar tudo. Fazemos planos, buscamos soluções humanas, corremos de um lado para o outro, mas o resultado quase sempre é mais frustração. É por isso que a Bíblia nos chama ao descanso espiritual. Salmo 4610 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não significa passividade, mas sim confiança ativa. Significa fazer o que está ao nosso alcance, mas deixar que Deus faça o que só Ele pode fazer. Você não precisa mais carregar esse peso que tem te consumido. Deus está te dizendo agora: filho, filha, entrega para mim. A partir desse momento, o que era lágrima pode se transformar em sorriso. O que era medo pode virar coragem. O que era desespero pode se tornar esperança renovada. Lembre-se, o processo da entrega não é uma mágica instantânea, mas é o início de uma mudança profunda. Uma jornada de fé que vai transformar não apenas a situação ao seu redor, mas principalmente o seu interior. Fique comigo,
porque nas próximas partes vamos aprofundar ainda mais como viver essa entrega de forma prática no dia a dia. Agora que você já compreende o quanto a entrega é essencial, vamos falar de algo muito importante: como viver essa entrega no dia a dia. Não basta apenas dizer em um momento de emoção: Senhor, eu te entrego tudo. A verdadeira transformação acontece quando isso se torna um hábito, uma prática constante de fé. A primeira coisa é criar momentos de pausa ao longo do dia. Sabe aqueles minutos em que você sente o coração acelerar, a mente se encher de preocupações e a ansiedade bater a porta? Pare. Respire fundo. Faça uma oração simples e sincera a Deus: eu entrego isso a Ti. Eu sei que não preciso carregar sozinho. Outra prática poderosa é declarar com a sua própria boca a promessa de Deus. Leia em voz alta versículos como 1 Pedro 5:7: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando você verbaliza a palavra, algo dentro de você começa a mudar. Sua mente se alinha com a verdade espiritual, e o desespero dá lugar à esperança. Também é importante reconhecer os sinais de que você está retomando o controle das situações. Quando perceber que está tentando resolver tudo sozinho, que está perdendo o sono por preocupações que fogem ao seu alcance, volte à prática da entrega. Diga de novo: Senhor, está nas tuas mãos. Com o tempo, você vai perceber que seu coração fica mais leve. Que as respostas começam a vir, que as soluções aparecem de forma inesperada, e que até mesmo a sua maneira de olhar para os problemas vai mudar. Continue comigo nessa jornada, porque nas próximas partes vamos falar sobre o impacto da entrega na saúde emocional, mental e espiritual. Você já parou para pensar no quanto o peso emocional pode afetar seu corpo e sua mente? Ansiedade, estresse, noites mal dormidas, pensamentos acelerados. Tudo isso é fruto de uma alma sobrecarregada. E é justamente aí que a entrega a Deus começa a produzir frutos visíveis. Quando você decide confiar suas preocupações ao Senhor, algo poderoso acontece: o corpo relaxa, a mente se acalma e o coração volta a ter esperança. Não é apenas uma sensação momentânea, é uma mudança de estado emocional e espiritual. A ciência mesmo já comprovou que pessoas que praticam a oração e a meditação de fé têm níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse. Isso significa que a entrega não é só um conceito espiritual bonito, ela tem efeitos reais sobre a sua saúde. Além disso, quando você entrega seus fardos a Deus, o sentimento de solidão começa a diminuir. Porque a consciência da presença divina traz consolo nos momentos mais difíceis. Saber que o Criador do Universo está cuidando pessoalmente de cada detalhe da sua vida gera uma paz que nenhuma circunstância pode roubar. E se você está enfrentando sintomas de ansiedade, insônia, tristeza profunda ou até mesmo crises de pânico, comece hoje mesmo a praticar essa entrega diariamente. Faça orações curtas durante o dia, declare versículos de confiança e visualize seus problemas sendo colocados nas mãos de Deus. A cada novo passo nessa direção, você vai perceber que o peso diminui, a fé aumenta e a sua alma começa a experimentar um alívio verdadeiro. Uma das maiores bênçãos da entrega é ver o impossível se tornar realidade nas mãos de Deus. Quantas vezes, em meio ao desespero, pensamos: não tem mais saída. Eu não vejo solução. Mas é justamente nesses momentos de escuridão que Deus começa a agir de forma sobrenatural. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que, ao entregar o controle de suas vidas ao Senhor, viveram milagres. Moisés, diante do Mar Vermelho, não tinha para onde ir. Era o exército atrás e o mar na frente. O que ele fez? Orou. Entregou. E Deus abriu o mar. Quantas vezes na sua vida você também se encontra entre um problema e outro, sem saber qual caminho seguir? É nessa hora que a entrega se transforma em um solo fértil para o sobrenatural de Deus agir. Deus é especialista em transformar caos em propósito. Ele pega aquilo que parecia o fim da linha e cria uma nova estrada. Ele faz nascer esperança onde só existia desespero. Mas para isso acontecer, existe um pré-requisito: seu coração precisa abrir mão do controle. Lembre-se: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. Essa é a base da fé.
E é exatamente por isso que hoje, enquanto você ouve essa mensagem, Deus está te convidando a entregar de vez aquilo que te consome. Ao longo da sua vida, talvez você tenha aprendido a lutar sozinho. Mas Deus está dizendo agora é comigo. Deixa nas minhas mãos. Um dos maiores desafios na jornada da entrega é esperar com fé quando tudo ao redor continua igual. Você ora, chora, entrega, mas os problemas permanecem. As portas parecem fechadas, as respostas não chegam e a mente começa a ser invadida por dúvidas. Será que Deus está mesmo ouvindo? Sim, Ele está ouvindo. E mais do que isso, Ele está agindo nos bastidores. Muitas vezes, o processo de transformação começa de dentro para fora. Antes de mudar a situação externa, Deus trabalha o nosso interior, fortalece a fé, amadurece o caráter e alinha nossos pensamentos ao propósito dele. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu a ele um filho, mas os anos se passaram e nada acontecia. Mesmo assim, Abraão continuou crendo. Romanos 4:20 diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Essa esperativa, cheia de confiança, é uma das maiores expressões de fé que podemos ter. Não significa ficar parado sem fazer nada, mas sim caminhar dia após dia, mesmo sem ver sinais, com a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando tudo parece parado, Deus nunca está inerte. Ele está trabalhando em detalhes que os nossos olhos naturais ainda não conseguem perceber. Muitas vezes, os primeiros sinais da resposta de Deus não aparecem no cenário ao nosso redor, mas dentro de nós. Sabe aquele alívio inesperado no meio da preocupação? Aquela paz que surge do nada? Um pensamento de esperança que invade o coração mesmo sem uma razão lógica. Esses são pequenos sinais de que o Espírito Santo já começou a mover as águas ao seu favor. Deus também começa a mudar as conexões ao nosso redor. Pessoas inesperadas cruzam nosso caminho, oportunidades que antes não existiam começam a surgir, portas que estavam trancadas começam a se entreabrir. Ele age em silêncio, mas quando o tempo certo chega, o resultado é visível. Por isso, não subestime o que Deus está fazendo só porque você ainda não vê o resultado final. Confie nos pequenos sinais. Valorize as mudanças internas. Esperar pode ser uma das maiores provas de fé que enfrentamos. É fácil confiar quando tudo acontece rápido, mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando aprendemos a confiar mesmo no silêncio, mesmo na demora. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Leia os Salmos, medite nas promessas de Jesus, declare sobre si mesmo: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Outra prática que transforma o coração é o hábito da gratidão. Mesmo em meio aos problemas, comece a agradecer. A gratidão amplia a visão e nos faz perceber que Deus já tem feito muito por nós, mesmo que ainda faltem respostas. Cercar-se de pessoas de fé, ouvir mensagens edificantes e declarar a confiança em voz alta também fortalece a alma. Existe poder nas suas palavras. Declare: eu confio em Deus. Minha vitória está a caminho. Existe algo ainda maior do que a resposta que você espera, a comunhão que Deus deseja ter com você durante essa espera. Quando você se entrega, você se aproxima. As conversas com Deus se tornam mais sinceras, as orações mais profundas, e o relacionamento mais íntimo. Deus deseja mais do que te dar uma bênção. Ele quer te ensinar a caminhar ao lado dele todos os dias. A entrega te aproxima da voz do Espírito Santo, te torna mais sensível ao toque de Deus e mais forte diante das adversidades. Essa é a verdadeira essência da entrega: aprofundar sua intimidade com o Pai. Cada lágrima, cada luta, cada oração silenciosa, tudo o que você está vivendo hoje será parte de um testemunho poderoso amanhã. A sua dor de hoje será o conforto de alguém amanhã. Quando a sua vitória chegar, e ela vai chegar, você poderá olhar para trás e dizer: Deus foi fiel comigo. Ele me ouviu, me sustentou e me levantou. Deus usa nossa história para alcançar outras pessoas. Cada superação que você viver será um recado de esperança para alguém que também precisa acreditar que existe um Deus que transforma vidas. Ao entregar os fardos, Deus não muda apenas o cenário externo. Ele muda o seu interior.
Sua fé cresce, sua perspectiva muda, e sua força espiritual se renova. A entrega te ensina a reagir com maturidade, a ser mais paciente, mais resiliente e a enxergar os desafios como oportunidades de crescimento. Você vai perceber que, depois dessa entrega, as tempestades podem até vir, mas o seu coração vai permanecer firme como uma rocha. O medo vai perder espaço, a ansiedade vai enfraquecer, e no lugar delas surgirá uma confiança inabalável no Deus que nunca falha. Agora, chegou o momento de fazermos juntos aquilo que essa mensagem inteira te preparou para fazer, uma entrega completa, profunda e verdadeira. Feche os olhos, se puder. Respire fundo e, com o coração aberto, repita em sua mente ou em voz alta: Senhor, eu coloco diante de ti cada preocupação, cada ansiedade, cada dor e cada medo. Eu reconheço que sozinho não posso carregar esses fardos. Por isso, eu entrego tudo em tuas mãos. Cuida de mim, renova minha força, restaura minha paz e guia cada passo do meu caminho. Eu confio no teu amor e na tua fidelidade. Amém. Que essa oração seja um divisor de águas na sua vida. Que a partir de hoje você sinta uma leveza que talvez há muito tempo não experimentava. Que o Espírito Santo continue te conduzindo, trazendo direção, esperança e respostas em cada novo amanhecer. Se essa mensagem falou ao seu coração, se de alguma forma ela trouxe consolo, força ou renovação, eu quero te fazer um convite especial: faça parte dessa família de fé aqui no canal. Estamos todos os dias compartilhando palavras como essa, mensagens que edificam e fortalecem a alma. Clicando no botão de inscrição, você não apenas recebe novas mensagens, mas também se junta a milhares de pessoas que, assim como você, estão buscando viver uma vida mais leve, com propósito e com Deus no centro de tudo. Então, antes de sair, se inscreva, ative o sininho e continue caminhando conosco nessa jornada de fé. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa palavra. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar outra vida. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e que essa entrega de hoje seja apenas o começo de uma nova história cheia de milagres, paz e renovo espiritual.